Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Autónoma Tourism Talks, uma iniciativa da Universidade Autónoma em conjunto com a T-News. Nesta iniciativa vamos falando de forma descontraída com profissionais do setor da hotelaria e do turismo. E hoje temos o prazer de anunciar que temos connosco o Ricardo, diretor de vendas dos hotéis Altis. Obrigado, Ricardo, por teres aceito o nosso convite. Bem-vindo. Bem-vindo, Ricardo. De facto, uma conversa descontraída e temos um convidado também ele descontraído. Deixa-me só apresentar-te, para quem ainda não te conhece. Nasceu em Lisboa e construiu uma carreira de destaque na área da hotelaria. Já lá vão 2 décadas, não é? Confere. Ninguém diria, olhando para a tua cara, ninguém diria. Com MBA em Lyon. Sim. Talvez o que as pessoas não saibam é que tu começaste a tua carreira com um estágio no Sporting. Pois foi. Verdade? Portanto, sportinguista, não é? Evidente. Depois de várias experiências, incluindo o cargo de Sales Manager no grupo Dom Pedro, assumiste o desafio de liderar a área comercial do Altis Hotels aos 35 anos. Muito novo. Sim, bastante. Um desafio. De ti dizem que és um profissional altamente dedicado e apaixonado pelo que faz, com uma forte orientação para resultados e excelente capacidade de trabalho em equipa. E, além disso, e eu corroboro, és uma pessoa afável de quem é muito fácil de estabelecer uma amizade. Com quem é muito fácil de estabelecer uma amizade. É verdade. Vamos começar agora com as perguntas? Vamos, e no fundo vamos tentar perceber o que é que te trouxe para esta área, o que é que te apaixonou, se foi porque achavas que viajar e fazer turismo era uma coisa simpática e portanto vamos trabalhar para ali. Conta-nos lá um bocadinho. Antes de mais, agradecer aqui, obviamente, à Universidade Autónoma e à T-News e na pessoa da Karina como Gonçalo, que, como foi dito por vocês, isto é um mundo de pessoas e vocês também são as duas pessoas intervenientes do turismo. E o que é que me fez vir para o turismo? Antes de vir para o turismo, obviamente que o Sporting foi o meu primeiro estágio, mas ainda houve um outro primeiro que foi na parte do marketing, numa empresa conhecida, se calhar assim inicialmente não, mas é Saint-Gobain Glass, que é uma empresa francesa, na parte do marketing e do controle, que já na altura tinha começado. E depois sim, no Sporting, e no Sporting na parte ainda com outra presidência, que não esta, mas o Sporting também na parte dos eventos. E portanto, antes do Euro 2003, se não me engano, portanto foi um bocadinho aquilo que me fez pensar um bocadinho nos eventos, nessa parte que seria não só a paixão pelo Sporting, mas toda a parte dos eventos, a organização dos eventos, tudo o que é para além do futebol, e foi um bocadinho isso que aconteceu. Isto de uma forma muito sucinta, porque eu falo bastante e tento sempre, obviamente, Nós canalizar. Se for necessário impor alguns travões. E, portanto, tive, obviamente, uma pessoa que estava na altura no Meridian, hoje em dia outra cadeia internacional, e houve alguém que me perguntou se eu estava interessado na parte de promoção corporate nacional. Bom, e assim começou o meu percurso na hotelaria, que fui obviamente construindo e passei por um lançamento do Tiara que saiu da parte de Meridian para Tiara, depois uma outra cadeia mais pequena, depois sim, convidado para ir para Dom Pedro, e mais para a frente depois houve alguém que me convidou se eu estava interessado em fazer a parte de Sales Manager, MICE e Tour Operação, onde comecei o caminho na Altis, e sim, em 2 décadas, mas isto como é um mundo de pessoas, apesar da orientação digital, que é altamente importante, acho que isto é um mundo de pessoas e vai continuar sempre a ser um mundo de pessoas. Sempre nas vendas. As vendas foi aquilo que te apaixonou? Nunca olhaste para as outras áreas de atividade? Ou essa ligação às pessoas e essa capacidade de conversar e de criar alguma empatia amarrou-te logo definitivamente às vendas? De certa forma, acho que as vendas é algo que eu gosto muito. Se calhar a parte de estratégia é uma parte que também me interessa bastante e que queria e que quero, e neste momento já estou mais envolvido. As vendas foi sempre uma área muito, muito presente. Tenho obviamente os meus segredos para essa expressão, porque eu adoro cozinhar, é uma das áreas que mais gosto, é cozinhar, mas essa área profissionalmente não foi, que é uma área sofrida, que toda a gente sabe que é uma área bastante trabalhosa, não é só o glamour das cozinhas, mas sim, obviamente que foi as vendas orientadas mais agora nesta fase da carreira, numa parte mais estratégica, que tem parte de vendas e tudo o que tem a ver com sempre ligado à parte do marketing, com quem também lido bem, e é um bocadinho essa área que me puxa e que vai continuando a ver, não sei no futuro, mas para já sim, é esta área. Que maiores recompensas tu encontras em trabalhar em turismo?
há imensas recompensas. Houve alguém, curiosamente, que já esteve aqui. Há muitas pessoas no meu percurso que têm, obviamente, essa importância. Acho que isto é, como eu disse no início, é um mundo de pessoas, mas as recompensas são, e houve uma pessoa aqui que disse, mas uma dessas pessoas que aqui esteve, que me disse que no turismo nós, ao fim de algum tempo, criamos amizades com algumas pessoas, e essas amizades que são as tais recompensas, que muitas vezes nós encontramos inesperadas e que vamos construindo ao longo do tempo. Obviamente que são essas recompensas. Profissionalmente, é os reconhecimentos que conseguimos, porque viajamos imenso, porque a parte da área que me compete faz-me, obviamente, andar um bocadinho no autocarro do mundo, como se costuma dizer, e é a recompensa de estarmos basicamente ligados a muitas pessoas que nos trazem o negócio de uma forma, obviamente, não fácil, porque isto é um mundo em que existe um friendly competition, mas todos nós temos que fazer pelo nosso jardim, para essa expressão, e essas recompensas são boas, que são as pessoas virem, os vários mercados, conseguimos puxar. Mas tu continuas a gostar muito dessa parte das viagens e do contacto pessoal, e portanto não és nada de gabinete administrativo que trata tudo à distância por e-mail, não é? Agora são mais. Agora já és mais. Estão mais. Ainda viajo algumas viagens, ainda faço algumas viagens, também o Francisco Mozart, por exemplo, e inclusive o Diogo Fonseca Silva também. Há uma parte que eu nunca deixei de estar, que é estar muito presente nos mercados. Obviamente que não viajo nem de longe o que viajei, por exemplo, na Dom Pedro, mas faço algumas viagens, nomeadamente nos mercados mais cirúrgicos, o mercado de luxo, que é um mercado que prima muito pelo contacto, os virtuosos, os travel leaders, tudo isto, tanto a nível americano como brasileiro. São estas as viagens que nos trazem um negócio. Mas sim, estou muito mais que também são cansativas, não é? Muita gente tem a ideia, olha, que sorte, anda sempre a viajar, principalmente acho que é um glamour. Quando se tem amigos fora da área de turismo, tens uma profissão ótima que está sempre a viajar, mas também é desgastante, e os voos e as horários e a família. E a família fica sempre um bocadinho sacrificada, não é? Portanto, tem coisas boas, como é óbvio, e para quem gosta, mas... Tem coisas boas e coisas menos boas, não direi mais, mas sim, é um desafio fazer toda esta parte. E depois, obviamente, a parte de ligação aos escritórios, ter as equipas bem aliadas, as respostas não param, porque nós viajamos, e os e-mails, direi, entre aspas, sem qualquer mal, mas os e-mails são a praga do século. E agora tens uma segunda, que é o WhatsApp, que está a virar a segunda praga do... O mercado brasileiro e o mercado americano funciona muito em negócio. Curiosamente, há um dia atrás, isto só a título de exemplo, há um dia atrás, fiz um negócio para o Porto, que acabei de abrir, o Altis Porto, fiz um negócio para o Porto, para o WhatsApp, uma reunião de pais. Portanto, aconteceu mesmo, de verdade, não é? E portanto, isto às vezes é totalmente dinâmico. E nem as de propósito, porque a próxima pergunta tem justamente a ver com isso, com a dinâmica da área comercial. Como é que tu vês esta evolução da área comercial e com as novas tecnologias, com o marketing digital? A que é que tu estás atento? O mais que possível. Acho que e estamos unha carne, como se dizer, com o marketing. E com os revenues, ao contrário, se calhar de muita gente falava, acho que temos que estar todos com uma orientação. O marketing digital hoje em dia é uma das ferramentas mais importantes que existe. A área comercial acho que é importante, as feiras são importantes, mas eu acho que as feiras, eu não tendo a dizer que uma feira vai tornar-se, mas vai ter que se reajustar. As feiras de luxo, sim, já se reajustaram algumas. Mas a área digital cada vez mais, as sales promotions que se faz na parte de marketing, a inteligência artificial, que há pouco tempo nós numa soft brand que temos num dos hotéis referiu que os revenues a longo prazo, estamos a falar de marcas americanas, vão ser absorvidos por estas inteligências artificiais, e elas vão nos ajudar e não criar não pode ser visto como uma ameaça, mas sim uma oportunidade para que nós possamos, porque o turismo é altamente dinâmico, e há pouco falávamos que tenho muitos amigos fora do turismo e que também estão nestas áreas, e são áreas que altamente fundamentais em estar em linha com a área comercial. Mas sentes que aumentou a complexidade, com mais ferramentas, mais canais, mais... Daí eu ter dito que a parte estratégica, por assim falar, tem que estar mais porque envolvido. Há muitas opções hoje disponíveis para quem quer colocar um produto à venda neste setor. Tem muitos caminhos por onde seguir, não é? Antigamente quase que estava limitado a um contacto ou contrato com um operador ou um agente de viagem, e portanto era a opção que ele tinha do ponto de vista da distribuição e da venda, e hoje há muito mais possibilidades. Essas mantêm-se válidas? Sim.
Mas há mais possibilidades, não é? Há mais possibilidades, há um controle maior da nossa parte, que a pandemia nos trouxe uma questão chamada as reservas diretas, ou pelo menos todos olhamos para as reservas diretas com um outro share, que é o share que pretendemos crescer. E obviamente que depois o controle que nós temos todos com o Google Analytics e toda essa parte que nos traz as disparidades, não obviamente desfazendo quem nos ajudou um caminho a traçar, nomeadamente os tour operadores, mas os Mazotas, toda esta parte dos online tour operators que nos ajudaram e que têm que estar sempre em linha com esta vertente. E portanto controlamos muito mais estes desaforos que se calhar no passado não eram tão fáceis de controlar. Não vai deixar de ser possível controlá-los a 100%, direi, mas são ferramentas vitais para que nós possamos ser cada vez mais accurate nas vendas. Este podcast é muito sobre o nosso convidado enquanto profissional, como é que ele se relaciona com as equipas, quais são as suas motivações também, e por isso eu pergunto-te quais são os valores que refletem a tua gestão ou a gestão da tua equipa? Em que é que te baseias no relacionamento com as pessoas que trabalham contigo? Acho que a parte humana é uma parte fundamental, porque nós temos sempre que olhar para as pessoas do outro lado, que a pessoa, passa a expressão, é uma ilha, não é? Portanto, todas as pessoas são diferentes e tem que se fazer essa gestão, porque há uma pessoa que pode estar mais bem disposta, temos uma reunião semanal e essa reunião fala-se um bocadinho do que é que se passa. Eu tenho a parte dos segmentos todos, tenho a parte dos grupos de cada hotel, portanto tenho departamentos de grupos em cada hotel. Agora com o Porto à distância também é necessário haver, pronto, há grupos maiores que já o fazem de outra forma, até descentralizam e depois centralizam mais, se calhar, noutra parte. Aqui nós temos forma de fazer esta parte. Eu acho que é esta relação humana que nós conseguimos fazer, porque principalmente as pessoas têm N coisas para tratar, departamento de grupos, o que é que vai fazer um grupo maior, mercados que se adaptam ao que é, e é esta parte relacional que é muito importante, depois obviamente para chegarmos ligado sempre, tanto à parte do revenue neste caso, o que é que saem para grupos, o que é que não sai para grupos, se a proposta está bem, se não está, o relacionamento que se tem com o mercado internacional, seja com quem for, seja nacional, e portanto é esta ligação que é importante e que eu fomento, se calhar também trouxe isto de trás, obviamente aliado a estas novas áreas, tecnologia, formação, e acho que é importante cada vez mais. E tens um espírito muito centralizador e controlador, ou vais gerindo uma autonomia controlada? Autonomia controlada, diria. Gosto de estar presente em tudo, é um facto. Acho que se calhar daí a minha praga que eu referi há uns minutos ser mais acentuada, mas não é uma questão de controlador. Acho que o meu pai e a minha mãe sempre disseram que os grandes líderes são feitos rodeados de líderes também, portanto acho que temos que deixar as pessoas voar e serem independentes. Quando se joga xadrez a pessoa pensa, mas as peças é que jogam, e portanto é um controlo. Sim, eu diria que mais do que o controle muitas vezes é ter a necessidade de ter essa informação completa, porque quando se tem que decidir, quanto mais informação e eu souber do que é que se passa no dia a dia, melhores decisões vou tomar. Claro, e as pessoas vão nos ajudar. Se o líder está muito for distante e está pouco informado, o que acontece é que vai decidir coisas que depois a equipa não concorda muito, porque diz, mas ele nem sabe o que é que se passa, e portanto desfazamento. Acaba por não ser um líder, acaba por ser só o chefe. Exatamente. E portanto não é por aí que nós queremos seguir. Eu não penso assim. Acho que é um bocadinho esta vertente de dar às pessoas a oportunidade de poderem passar, nomeadamente, por exemplo, num departamento de grupos, o que é preciso melhorar, o que é preciso fazer, para onde é que podemos ir, se calhar aquela tarifa não está certa, obviamente dentro dos quadrantes e das medidas de um ADR, mas é um bocadinho esta linha que se pretende e que o grupo pretende, e veiculado por todos nós. Olha, nós queremos agora saber histórias. Deves ter algumas, seja histórias em viagens, desde que se podem contar aqui. Sim. Há muitas que não posso. Algum episódio, vamos por partes, algum episódio marcante com colegas ou com clientes? Tenho imensas histórias, porque como viajo pelo mundo inteiro tenho muitas histórias. Há muitas que não posso realmente partilhar, há outras que posso partilhar, há outras em que se calhar teve um anjo da guarda comigo. E curiosamente um deles foi numa viagem a Paris há imensas histórias, mas esta foi uma das que se calhar me lembro aqui, que estava a fazer promoção com uma pessoa conhecida de uma DMC, a Marta Tel e o Nuno Antunes, que neste momento também está na parte do Estávei.
e que fomos fazer promoção a Paris. E curiosamente parámos, estava muito frio, mesmo muito frio. Aliás, ainda bem que estava frio, porque foi o frio que me salvou. Eu vesti um casaco, uma gabardine, para sairmos de um café na mairie do Sarkozy, onde ele era presidente da Câmara. E quando fomos pagar o café, isto de uma forma muito resumidamente, toda aquela parafernália de casacos, luvas e cascóis foi o que me salvou, porque em Paris o storage dos cafés são no chão, e quando eu fui pagar, porque era a minha vez de pagar, insistimos e eu fui pagar. Quando eu paguei, quando dei um passo para trás, não tinha chão e fiz quase 10 metros a cair no storage lá em baixo. Uma grande queda. E portanto foi uma grande queda, mas foi engraçado porque o dia todo foi assim. E depois no fim, hoje temos que ir comer um bom entrecote e um conhaque, que é para saborear a vida. Mas pronto, são coisas. Mas não tiveste nada, tirando umas dorzinhas e tal, nada. Os casacos todos. Foram os casacos. E o cascol. Porque obviamente foi muito engraçado. Depois a seguir chegámos a uma BCD Travel que era lá e que fizemos a promoção, e eu estava assim meio trocado. Mas foi, pronto, é uma história de N histórias que eu tenho para contar, mas que foi engraçada porque vendeste até hotéis de outra marca, não é? O Quinto da Marinha. O João ligou-te a agradecer. Muito engraçado, sim. Bom, então, e das histórias passamos para momentos desafiantes da tua carreira. Tu podes partilhar connosco algum desafio que tenha sido difícil de enfrentar, mas que também os desafios difíceis também nos ajudam a crescer. Portanto, o que é que tu dirias que foi assim um dos desafios? Acho que nós tivemos imensos desafios, continuamos a ter e vamos continuar a ter. Acho que não estando só a centralizar numa pandemia, acho que a pandemia, e não dando só a questão clínica, a pandemia ajudou-nos. Eu estava em Nova Iorque, num evento, e ao fim de 2 semanas estávamos todos em casa. Ao fim de 4 semanas, ou seja, essas 2 semanas, nós estávamos todos no computador, não todos a trabalhar, porque não podíamos estar todos a trabalhar. Sim, foi tudo muito rápido. Mas o maior desafio foi nós percebermos a rapidez com que nos adaptámos a uma realidade que ninguém sabia. Trocávamos WhatsApps, nós temos um WhatsApp de todos nós, onde estamos todos os hoteleiros, onde está muita gente, e como é que se fazia, as devoluções. Mas foi em 2 semanas todos nós agilizámos, e isto mostra que as pessoas estão de tal forma, pronto, inesperadamente, que o mundo virou-se ao contrário para todos nós, em que todos nós vivemos história. Obviamente não queria cair no insistir ter sido uma pandemia, mas foi não a pandemia em si, mas a reação automática que tempos difíceis todos passámos, não sabíamos como é que havíamos de fazer, como é que se fazia a parte das devoluções, como é que se geria toda esta parte, e nunca parámos, porque um bocadinho todos a lutar, cada um pelas suas empresas, mas todos a lutar, Bookings, Expedias, outros operadores, todos estes que nos ajudavam a perceber, e acho que todos nós, numa rapidez de cerca de 1 mês, agilizámos esta dinâmica que todos nós depois verificámos, que depois nos trouxe alguns ensinamentos até para os dias de hoje, e que nos deram a força. Mas fugiu completamente ao paradigma, porque quem acompanha há 30 anos, e portanto eu passei mais ou menos, consigo contar e identificar no tempo praticamente 3 crises, todas elas semelhantes, porque tiveram sempre origens económico-financeiras, algumas delas totalmente duraram diferente. mais no tempo, se calhar do ponto de vista global de impacto financeiro e económico até podem ter sido mais pesadas do que a pandemia, porque algumas se arrastaram em mais anos. Mas nada como esta, que é de um dia para o outro e de repente... Porque as financeiras acabam por ser ciclos que nós sabemos, e todos sabemos que existem estes ciclos. Começa-se a perceber, não é? E ele vai abrandando, há sinais, começa a cair uns mercados, outros mercados, e vai-se ajustando, e dá tempo às empresas para se ir ajustando. Esta foi de um dia para o outro. Foi de um dia para o outro, e foi era uma assustador não se saber como é que... Onde é que íamos? Não é? Onde é que íamos? E foi impressionante. Não ver o fim. E agora é que vamos levantar, e depois não levantávamos. E de repente... A rapidez com que, a dinâmica com que foi todas as equipas terem feito isso. Vamos avançar. Conselhos? Não, antes dos conselhos, deixamos essa para o fim. Queríamos perceber como é que tu equilibras o trabalho com a tua vida pessoal, porque lá está, falaste das viagens, mas é preciso também haver este equilíbrio. Quais são as atividades ou os momentos que tu valorizas mais fora do ambiente de trabalho? Eu valorizo bastante, obviamente, a parte familiar. A minha mulher não gosta que eu diga estas coisas, mas
tenho que agradecer realmente a dinâmica que existe. Eu fomento a parte familiar, como é óbvio. O equilíbrio que existe no início, se calhar como não tínhamos filhos, se calhar era mais possível até a Carolina acompanhar-me muitas vezes. Depois no início, no fim é diferente, ou no fim não, no fim, mas no período em que estamos neste momento é sempre mais dinâmico, conseguimos fazer essa dinâmica, mas o equilíbrio às vezes não é muito fácil com as viagens, que conseguimos estar tão presentes ou estar, mas eu prezo imenso a parte familiar, os jantares com amigos, um bocadinho a parte da cozinha, porque é uma área que eu gosto muito e acaba por ser descomprimir do stress que vivemos, porque tal e qual temos novas ferramentas no mundo e na parte da hotelaria tudo isto nos comprime muito com os objetivos e então estes momentos, a parte do desporto que também me ajuda bastante, e, portanto todos estes momentos são para mim momentos de lufadas de ar fresco que nos permitem obviamente continuar. Eu não sei se tu tens a mesma percepção, mas eu pelo menos sempre foi a forma como vivi e interpretei, como temos mais ausências do que muita gente, quando estamos, ou seja, estamos de corpo e alma e vivemos o momento e aproveitamos. Espero que pelo menos e às vezes quando comparamos, há pessoas que reconhecimento. estão fisicamente presentes aparentemente todos os dias, mas estão ausentes mentalmente, ou seja, depois não participam, não se envolvem, não acompanham, e portanto tu consegues este equilíbrio que é, eu estou fora efetivamente há alguns dias, mas quando estou e vou jogar e vou passear e vou brincar e cada vez mais tem que ser tem que ser aproveita-se o tempo, apesar de viajar menos, quando estou fora muito longe. E portanto, e se não estiver, obviamente uma pessoa não tem, os momentos em família passam e nós perdemos, e portanto eu perdi, o meu filho mais velho tem 10 anos e 4 anos não estive presente nos aniversários, e portanto isso implica muito na nossa vida. Não se vai lembrar disso. Vamos lembrar-nos de nós. Desde que o deixe sair à noite quando ele tiver 18. 18 ou mais. Ou menos. Não, antes dos 18 não sai. E agora sim, vamos à última questão, uma questão importante também para este podcast, que é os conselhos que tu darias às novas gerações. Quais são as qualidades que são importantes e que acreditas que um profissional deve ter para ter sucesso? Bem, no decorrer da nossa conversa, a qualidade será sermos humanos. A parte humana é uma parte fundamental. E eu acho que hoje em dia as novas gerações, e antes nós tínhamos essa pergunta, com essas novas gerações que nós fazemos parte, agora somos nós a dar esses conselhos. Eu às vezes até me irrita um bocadinho ter esse discurso, confesso que... Se eu ainda me considero uma pessoa nova, portanto, mas é sermos nós próprios, acho que é importante nós sermos nós próprios, irmos atrás realmente daquilo que gostamos. Não ter medo de avançar, seja ele onde for, acho que seja em que área for, não é só a área do hospitality, acho que todas as áreas é importante irmos atrás. Eu se calhar se tivesse ido atrás de algumas coisas que tinha ido, se calhar hoje em dia estava numa cozinha. mas acho que é um bocadinho esse o conselho, é sermos nós próprios, não deixarmos de acreditar naquilo que queremos realmente achieve, os nossos sonhos, apesar de que as coisas hoje em dia não são tão fáceis, mas temos muito mais acesso a tantas coisas. Direi mesmo que será importante as pessoas terem um bocadinho de mundo e viajar um bocadinho mais, porque isso dá-nos uma abertura de estarmos de open mind para o que vier, e eu acho que é principalmente sermos nós próprios, ir atrás dos nossos sonhos e ganhar mundo, seja ele como quiserem fazer. Muito bem, fica aqui a mensagem. Vamos aqui a uma secção. Não acabamos. Ainda não. Perguntas muito rápidas e telegráficas para terminar, só com algumas curiosidades das tuas preferências e um bocadinho de estilo de vida. Destino de viagem favorito? Relaxante. Desde que seja relaxante. Sim, acho que vou-vos dar um exemplo. Este verão estive numa ilha na Grécia e não é preciso termos grandes coisas para podermos ter água, estar com a família, uma boa refeição, uma boa conversa. E acho que um sítio, não diria a Grécia, poderia ter apostado em Portugal, mas como estou sempre em Portugal, porque não ir à Grécia de férias? Esta acho que já sabemos. Qual é o teu hobby ou atividade de lazer preferido para relaxar? Cozinhar. Sem dúvida. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O que é que tu gostas de cozinhar? Eu gosto de cozinhar imensas coisas, mas gosto imenso de cozinhar pasta. Eu sei fazer a própria da massa. Gosto de fazer peixe. Faço
carabineiros com arroz de alho, sei lá, tantas coisas, gosto de inventar coisas, mas gosto também de fazer risotos ou colar o arroz, gosto das experiências. A seguir já passamos aqui para a nossa cozinha ao vivo para ver a demonstração. Gosto imenso de cozinhar, acho que é uma das Portanto, coisas. perdeu-se um chefe, é isso? Não sei, um cozinheiro talvez primeiro. O podcast preferido, o que é que tu ouves? Eu não sei o nome do podcast, mas que é da Rádio Comercial. Não sei qual é, não sei o nome, deveria saber, mas se fala um bocadinho do que é que traz um bocado uma sátira do que é a nossa realidade, do que é que fazemos aqui no nosso pequeno mundo, mas que depois nos junta à parte do mundo no geral. E que tem o Marco, tem um monte de gente e que gosto imenso. Pronto, não me lembro do nome do podcast. Se pudesse jantar com uma pessoa viva ou histórica, com quem seria? Mas tem que ser viva ou histórica, mas pode ser uma pessoa qualquer? Uma pessoa qualquer. Isso é uma pergunta engraçada, assim. Supondo que a admires, não é? Vamos jantar com alguém de quem gostamos ou admiramos, sim. Gostava de ter tido mais uma oportunidade maior de ter jantado com a minha avó, que é cubana, e na altura foi o único que conheci, mas que havia imensas histórias que vivi com ela, mas foi o único neto que vi mais de perto e gostava de ter tido mais oportunidade das histórias espetaculares, porque a minha avó viveu em Cuba, conheceu o meu avô em Miami, veio para Portugal e viveu os momentos de ouro de Cuba, e portanto gostava de ter bebido mais desse sumo. E agora, alguém do turismo que admires, alguém do setor do turismo que admires ou que gostarias de trabalhar? Pode ser as duas coisas, que admires. Isso é difícil porque há muitas pessoas que eu tenho. Isso é uma pergunta. Pode pôr aqui em xeque algumas coisas. Admiro a Manuel Durão, que é uma pessoa que foi a pessoa que me, se calhar, fomentou esta parte das vendas, e foi a minha primeira diretora comercial, e que acho que é uma pessoa que me fomentou a parte das vendas nos hotéis, que é uma pessoa excepcional. Acho que está bem justificado. Está bem justificado. Acho que é uma pessoa excepcional. E por fim, Gonçalo? Se pudesses trocar de profissão, o que é que trocarias? Voltamos ao tema do chefe cozinheiro. Gostava de. Ou há dois. A parte da cozinha é uma paixão e os aviões também gosto bastante. É uma das áreas que me. Mas na altura não pude, até porque não se podia por causa dos dentes e depois dos olhos. Eu também não entrei por aí. Podia ter, em verdade, na parte de piloto. Mas pronto, essa parte é uma parte diferente. Ou até uma paixão, o piloto era algo que também fomentei. Gostava. Muito bem. Muito bem. Isto passou muito depressa a nossa conversa, chegámos ao fim. Verdade. E ficámos a conhecer-te um bocadinho melhor. Ricardo, muito obrigado mais uma vez por estares aqui connosco. Obrigado, eu. Acho que é sempre bom ter estas conversas, até com duas pessoas importantes do turismo, portanto, que também têm quanta parte a dizer. Sim. E contigo é sempre cruzamos-nos por aqui, não é? Sim. Por aí. Sim. Obrigado muito a vocês também. Obrigado. Obrigada. Encerras? Encerro só dizer que acompanhem-nos nas redes sociais da Autónoma e do T-News. Obrigada. Obrigado.